para a liderança. O tema de hoje é: você vai precisar ser forte. Ou poderíamos dizer também: ninguém é admirado por ser fraco. Ou poderíamos dizer também: ninguém na história se tornou famoso por ser fraco. Tá certo que o ser humano ele tem as suas diferenças dos animais, que é basicamente o intelecto, a inteligência, essa capacidade imensa de raciocínio. Mas no mundo animal, todos os dias amanhece e o leão está correndo atrás da presa, a presa está correndo do leão e a presa também, de certa forma, ela é um predador de outra determinada presa, de força inferior ou de inteligência inferior. E no mundo animal, assim como era 500 anos atrás, ainda é hoje. A natureza do leão é hoje a mesma de 500 anos atrás, da presa, do leopardo. E o ser humano, diferentemente, ele evoluiu em cultura. Ele modificou, conheceu mais ou menos, ou evolução, ou involução, mas sim, a cultura se modificou. Sobretudo essa nossa cultura ocidental. Pois bem, e a cultura de hoje, eles estão tentando passar uma ideia de que sim, não tem problema você ser fraco, de que não tem problema você não lutar pelos primeiros lugares, não tem problema você perder um jogo. E aí eu vou falar da regra. Claro que existem as exceções. Se você não venceu aquele jogo, você vai treinar mais para tentar melhorar e ganhar o próximo jogo. E se é algo de alto nível, você pode fazer um planejamento a médio, longo prazo. Se você não passou numa prova, tudo bem que você não precisa se condenar a ponto de interromper a sua carreira. Mas sim, você não pode esquecer que você vai precisar ser forte e correr atrás de melhorar para a próxima prova, estudar mais. Você precisa ser forte. Você ainda precisa ser forte, tanto quanto antes. Não mudou. As pessoas podem até vir com esse discurso de você se aceitar como é e de você ser fraco, demonstrar fraqueza, fragilidade. E não é que não possa haver uma exceção, mas se isso se tornar um hábito, essas próprias pessoas não te suportarão. Essas próprias pessoas farão graça com você, escárnio. Elas te suportarão até a página 2. A partir daí, elas vão começar a te rejeitar. Porque a própria natureza separa os fracos dos fortes. Existem provas, existem testes. E embora alguns tenham alguma vocação para determinada coisa e uma predisposição natural para algo, ou seja, uma determinada vantagem natural, seja intelectual, seja física, genética. Mas o fato é que mesmo essas pessoas precisam superar. Mesmo essas pessoas tiveram momentos de perda, de insulto, de vergonha, e elas apenas se tornaram grandes e vencedoras porque elas não se entregaram à fraqueza.
Não que um dia à noite, às vezes uma sexta-feira, chegando no final de semana, você não imagine que não vai conseguir mais. E passa aquela noite, se jogue na cama. E passa aquela noite ali naquela dificuldade. E se entrega no final de semana, mas ali você recupera as suas forças. E na outra semana lá está você de novo, lutando para se sobressair, para vencer teus medos, tuas inseguranças, tua procrastinação, para vencer a si mesmo primeiramente. Como é que você vai se tornar um rei se você não reina sobre as suas próprias vontades? Se você se entrega à devassidão, à procrastinação, à preguiça, aos prazeres instantâneos, seja da alimentação, seja de jogos, sejam quaisquer prazeres instantâneos. E aí você vai perceber que muitas das vezes o sucesso na vida consiste em fazer algo que você precisa por causa do teu plano, do teu desejo, do teu projeto, mas que você não necessariamente deseja passar por aquela dor. Não necessariamente você deseja sentir aquela dor. Porque a dor, em tese, é algo ruim, é difícil. É como uma dor física, um corte. É como um maratonista que sente cãibras. Só que ela faz parte. Não tem como viver sem dor. Mas se você se entrega à sua fraqueza de não querer sentir dor, de não querer enfrentar novamente, tentar novamente, tente outra vez. Aí você vai viver no sofrimento por causa da vergonha e por causa do insulto e escárnio das próprias pessoas que vêm com essas teorias de que você precisa mostrar a sua fragilidade. E aí você começa a contar as suas fraquezas como se fosse uma vantagem. Mas não é, fraqueza não é vantagem, embora todos nós tenhamos. Mas muitas vezes nós devemos nos calar, inclusive, a respeito das nossas fraquezas. Mas não é que não possa haver uma exceção, que você nunca vai contar, que você tenha que ser o super-herói, o super-forte. Não é isso que eu estou falando aqui. Praticamente para tudo há exceções. Estou falando de regra. E a regra é que o ser humano não gosta de pessoas fracas. Ah, mas é bonito a mulher demonstrar fragilidade. É bonito, é atraente para os homens, sim. Mas isso não quer dizer fraqueza. Porque se ela demonstrar que nunca vai conseguir fazer nada, nunca vai conseguir superar nada, nem isso será atraente. Mas em regra, para os homens, é isso, de forma geral, mas vale para as mulheres também. De forma geral, o ser humano não gosta de pessoas fracas. E muito embora todas, quanto mais jovens, às vezes uma maior força física, mas uma fraqueza, inclusive mental, passando por derrotas, passando pelo deserto. Vamos falar lá da Bíblia. Deus não tirou o povo do Egito e até a terra prometida não tinha um deserto no meio para enfrentar, para lutar contra a falta de suprimentos, a falta de água, o calor. Então assim também é na nossa vida, nós temos o nosso deserto para enfrentar e muitas vezes são vários. É que algum vai ser muito mais intenso, mas são vários. E aí que tá, não podemos nos entregar, não podemos aceitar, assumir que somos fracos, não. Mas devemos primeiro dominar a nós mesmos, ao nosso desejo de prazer momentâneo, prazer. É algo viciante, como uma droga, como um açúcar. Como ficar horas na internet consumindo diversão.
E a verdade é que todos nós precisamos de diversão. Mas quanto menos conhecimento e cultura uma pessoa tem, mais ela precisa se divertir. Porque quando você começa a evoluir como pessoa, você vê que você precisa de ordem, que você precisa, sim, de equilíbrio, de ter os momentos de prazer, mas de ter os momentos também de ralação. E aí que vem aquele ditado antigo, primeiro o trabalho, depois a diversão. Mas não, hoje as pessoas querem se divertir o tempo inteiro, se divertir e abrir mão da ralação. Então fica essa reflexão nessa noite. Não aceita isso, não acredite nessa história de fraqueza, de aceitar a fraqueza e de se entregar a ela, porque as pessoas te suportarão até a página 2.